Bom dia a todos, meu nome é José Fernandes Filho. O tema da minha qualificação de mestrado é Análise Estrutural do Scramjet de voo a 20 km de altitude e na velocidade de 1.710 metros por segundo. Meu orientador é o professor Paulo Toro e meu co-orientador o professor João Carlos. Essa apresentação é composta por introdução, metodologia, resultados de discussão, conclusões e agradecimentos. Vou falar um pouco sobre a tecnologia de combustão supersônica, ou também conhecida como tecnologia Scramjet. Ela é utilizada para regimes de velocidade hipersônica, número de Mach maior do que 5, em atmosfera densa e também altitude abaixo de 80 km. O veículo Scramjet utiliza-se a geometria frontal com forma de cunha ou cone, que com o veículo em alta velocidade estabelece ondas de choque oblíquas planas ou cônicas que propiciam comprimidos acelerar o atmosférico aspirado e aumentando a temperatura do ar para valores acima da temperatura de ignição do combustível. Vou falar sobre alguns demonstradores da tecnologia Scramjet. O X-43 foi projetado pela NASA, mas pertence ao programa HyperX do governo americano, no qual realizou-se 3 voos testes para demonstrar a tecnologia de combustão supersônica para voo em altitude entre 28 a 32 km e velocidades correspondentes ao número de Mach entre 7 e 10, queimou combustível por 2 segundos. O Rashfire foi projetado juntamente com a NASA, o Laboratório de Pesquisa das Forças Aéreas dos Estados Unidos e a Organização de Ciências e Tecnologias de Defesa da Austrália, no qual realizou-se 10 voos testes para demonstrar a tecnologia de combustão supersônica. Durante o experimento, o Scramjet subiu cerca de 30 km de altitude e velocidade correspondentes aos números de Mach entre 6 e 8, e queimou combustível por cerca de 12 segundos. O 14XS foi projetado no Instituto de Estudos Avançados, no qual foi submetido o projeto para as condições de voo atmosférico a 30 km de altitude e velocidade correspondente ao número de Mach 7. Porém, esse protótipo nunca voou. O objetivo geral desta qualificação de mestrado é desenvolver análise estrutural do veículo Scramjet nas condições de voo a 20 km de altitude e velocidade de 1.710 metros por segundo. Os objetivos específicos são realizar uma pesquisa para levantamento bibliográfico dos materiais, das análises estruturais e aplicações de modelos de veículos hipersônicos aeroespaciais. Também realizar a teoria de análise aerodinâmica visando a distribuição de pressão ao longo da linha de corrente do bordo de ataque até o bordo de fuga do veículo Scramjet e realizar análise estrutural para se obter os resultados do deslocamento, da tensão e da deformação. Nesse projeto foi adotado 3 principais metodologias, que foi considerar o ar como um gás caloricamente perfeito, o escoamento adiabático, tanto nas seções de compressão como de expansão, e não se foi considerado camada limite. A terminologia de um veículo Scramjet é composta pelas seguintes estações. Na estação 0 a 1 se encontra a compressão externa. Na estação 1 a 3 se encontra a compressão interna. Na estação 3 a 4 se encontra a câmara de combustão, onde há a injeção do combustível hidrogênio. Na estação 4 a 9 se encontra
a área de expansão interna, e na estação 9 a 10 se encontra a expansão interna, onde o ciclo termodinâmico de Brayton é característico de um sistema de propulsão aspirada, baseado em combustão supersônica ou tecnologia scramjet. Observa-se na figura que a estação 0 à estação 3, a compressão é adiabática, assim promovendo o aumento da temperatura de T0 até T3 e aumento da entropia de S0 para S3. Na estação 3 a 4 encontra-se o processo de adição de calor à pressão constante, onde promove o aumento da temperatura e da entropia. Na estação 4 a 10, a expansão é adiabática, onde promove a diminuição da temperatura e da entropia. Na estação 10 à estação 0, o círculo termodinâmico é fechado por meio das considerações de uma via de pressão constante entre as estações. A rejeição de calor para a adjacência faz com que o ar retorne para as condições de escoamento não perturbado, e assim promovendo a diminuição da temperatura e da entropia. Essa figura demonstra as teorias aplicadas no veículo scramjet, no qual, na estação 0 a 1 e na estação 1 a 3, utiliza-se a teoria de onda de choque oblíqua incidente e refletida. Na estação 3 a 4, utiliza-se a teoria de Rayleigh. Na estação 4 a 9, a teoria de Brandmeier. E na estação 9 a 10, teoria da razão diária. Logo à frente será apresentado os equacionamentos que podem ser encontrados em qualquer livro-texto de mecânica dos fluidos. Na teoria da onda de choque incidente ou refletida se usa-se o mesmo equacionamento demonstrado nessa figura, no qual se utiliza-se basicamente dois valores, onde γ é igual a 1,4 para o ar da atmosfera da Terra e m é o número de Mach. Na teoria de Rayleigh, é governada por um escoamento unidimensional com adição de calor em área constante, no qual o número de Mach tanto da entrada como de saída tem que ser maior do que 1 em regime supersônico. Na teoria de Brandmeier, considerando-se sem camada limite de gás caloricamente perfeito e escoamento supersônico ou hipersônico sobre uma superfície, encontra-se uma deflexão com um ângulo θ e estabelece um leque de expansão isentrópica delimitada pelos ângulos da frente e da cauda da onda de expansão, no qual o ângulo de deflexão θ é dado a partir da função de Brandmeier, e logo abaixo está a função de Brandmeier. Após o regime de escoamento confinado, onde se aplica-se a teoria de Brandmeier, é necessário aplicar a teoria da razão diária. A tabela 1 mostra as propriedades atmosféricas a 20 km de altitude, onde a temperatura é de 216,65 Kelvin
A pressão é de 5.529,31 pascal. A massa específica é de 0,0889 kg por metro cúbico. E a velocidade do som é de 295 metros por segundo. Essa figura representa o scramjet a ser estudado, no qual ele é composto por 3 rampas de compressão com os ângulos de 7,25, 8,6 e 10,3. E aonde tem uma rampa de expansão com ângulo de 10 graus. A tabela 2 foi publicada no ENSI 2020, aonde pode-se observar que a velocidade do scramjet foi de 1.710 metros por segundo, da qual, para se obter o valor do número de Mach, se divide pela velocidade do som, que foi 295,07, obtendo-se o valor de 5,8. Vale também ressaltar que o valor do número de Mach na entrada da câmara de combustão foi de 1,81, onde a temperatura se obtida foi de 110. Porra, meu irmão, caceta. Na tabela 2, que foi publicada nesse 2020 e utilizado nesse projeto, pode-se observar que o valor da velocidade do veículo foi de 1.710 metros por segundo, onde dividido por a velocidade do som de 295,07, obtém-se o valor do número de Mach de 5,8. Pode-se também se atentar-se que o número de Mach na entrada da câmara de combustão foi de 1,81, onde se obteve-se o valor da temperatura de 1110, que é superior à temperatura de ignição do hidrogênio, que é de 845 Kelvin. Com isso, se compreende que o regime é de autocombustão. Foi também se utilizado o valor do número de Mach de 1,1 na série de combustão para evitar o escoamento perturbado. A velocidade na razão diária onde se encontra a seção 10, que a bordo de fuga do veículo teve-se um valor de 1.986 metros por segundo, superior ao valor do veículo inicialmente. No bordo de ataque, observa-se também que os valores das propriedades como temperatura e a velocidade do som aumentaram, porém os valores da pressão e densidade diminuíram, comparando-se aos valores da propriedade de uma cerca a 20 km. Essas duas figuras representam o design de acionamento do demonstrador tecnológico scramjet, no qual mostra-se que foi-se utilizado 1/4 da simetria total do scramjet para o processamento no Ansys Workbench, onde se observa-se que o comprimento da longarina é de 1.808 milímetros, a largura do bordo de ataque é de 88,5, que coincide com a largura de todas as peças, como as rampas, a plataforma, a câmara de combustão, a rampa de expansão e o bordo de fuga de ataque. As figuras representam o design e dimensionamento do demonstrador tecnológico scramjet, no qual foram feitos no software SolidWorks, onde se também pode se atentar que na figura logo abaixo encontra o dimensionamento em milímetros
das medidas do veículo scramjet para uma simetria de 1/4 que foi-se utilizadas no ANSYS Workbench, onde se pode se atentar que a espessura das rampas de compressão e de expansão foram de 6 milímetros, a espessura da longarina das vigas foram de 10 milímetros e a largura do projeto em si, no qual a dosimetria dele foi de 88,5 milímetros. A tabela 3 representa os materiais e suas propriedades mecânicas que foram utilizados na composição do veículo. Observa-se que o Iconel 618 foi utilizado-se no borde de ataque, no borde de fuga e também na câmara de combustão. O alumínio foi utilizado nas rampas de compressão e expansão e na lateral do veículo. E o aço inox foi utilizado na estrutura interna do veículo, onde se encontra a longarina e as vigas. Observa-se também na tabela abaixo que os valores do aço inox e do Inconel para a massa específica são praticamente iguais, porém o alumínio tem-se um valor muito inferior. O modo de elasticidade do aço inox é superior aos demais materiais utilizados, com-se um valor de 200 GPa. Coeficiente Poisson é maior no alumínio, que é de 0,33, mas se comparado a todos os outros, praticamente próximo de 0,3. A tensão de escoamento do aço inox é 215 MPa, a do alumínio é de 503 MPa e a do Inconel 980 MPa. E a tensão limite de resistência desses materiais, o Iconel é que obtém esse valor maior, de 1100 MPa. A interface gráfica do ANSYS Workbench começou-se primeiro utilizando-se os dados dos materiais e suas propriedades técnicas. Essa figura representa a interface gráfica do ANSYS Workbench, no qual primeiro foi submetido os dados dos materiais e suas propriedades termodinâmicas, como mostra no símbolozinho em vermelho. Depois, o design do modelo scramjet feito no CAD, utilizando-se o software SolidWorks, no qual foi importado para o ANSYS Workbench. Depois, mais para frente, será feito a parte da análise estrutural do veículo para encontrar os valores de deformação, tensão e deslocamento. Essa tabela 4 é só uma representação básica da tabela anterior, publicada no ICIT, no qual foi só utilizados para esse projeto os valores da pressão em cada seção da estrutura do scramjet. As condições de contorno aplicadas ao modelo. Foram determinadas as condições de contorno como: os contatos utilizados foram do tipo Band-Aid, que determina que as peças possuem uma ligação, mas não podem ocorrer separação, penetração e deslocamento entre elas. É como se as peças estivessem soldadas ou parafusadas. A carga distribuída da pressão, suporte aplicado ao modelo, fixação, a definição dos planos de simetrias e aceleração aos quais o modelo é submetido, onde a cor vermelha os itens A, B, F, G, H, I e J representam a carga distribuída da pressão.
Os suportes aplicados ao modelo foram os vínculos sem fixação, que é o item C, e o deslocamento, que foi adotado só para o eixo Z, que encontra-se no item D, e a aceleração do veículo mais a gravidade, que foi adotada-se no item E. No software Analysis Workbench foi feito o projeto estrutural do Scramjet utilizando-se 5 vias do perfil U na estrutura interna, no qual foi feita algumas análises da malha. A primeira análise foi gerar uma malha automática com o tamanho médio dos elementos. A segunda foi utilizar o tamanho médio dos elementos de 20 milímetros. E em seguida foi utilizado o tamanho médio dos elementos de 14 milímetros. E por fim foi utilizado-se malhas com tamanho médio dos elementos de 9 e 6,5 milímetros. Essa figura representa a malha automática com tamanho médio dos elementos, utilizando-se o refino H, no qual se observa que a malha possui elementos de tamanhos médios, mas com diferentes tamanhos. Essa figura demonstra a malha automática com tamanho médio dos elementos, feita pelo Software Analysis Workbench. E logo após será demonstrado os valores obtidos na tensão, deformação e deslocamento da última malha gerada, que foi a malha de tamanho médio dos elementos de 6,5 milímetros. A tensão equivalente ou tensão de von Mises dessa malha tem-se um valor máximo de 192 MPa, no qual está localizada principalmente na parte inferior entre a placa da câmara de combustão acoplada à viga. Logo após é demonstrada a deformação equivalente ou deformação de von Mises, onde se obteve um valor de 7,07 milésimos, onde se encontra na câmara de combustão entre a placa inferior da câmara em contato com a lateral da câmara do veículo. Observe-se também que os valores obtidos nas demais regiões do Scramjet tendem-se a um valor de zero. No deslocamento total, obteve-se um valor de 2,7 milímetros, no qual está situado no meio da câmara de combustão, como é demonstrado nessa figura. Também pode-se atentar que observa-se que os demais valores das peças foram praticamente entre 1 milímetro e 0, o deslocamento obtido. Esses gráficos representam os valores obtidos de tensão, deformação e deslocamento de cada malha gerada, no qual no gráfico representa a tensão em função do número de elementos. O gráfico 2 representa a deformação de von Mises em função do número de elementos. E o gráfico 3 representa o deslocamento total em função do número de elementos.
Análise dos resultados. A tabela 5 caracteriza as malhas utilizadas para se obter análise de convergência, na qual, para se obter-se o valor da variação máxima, primeiramente se faz a variação, como é demonstrado no equacionamento logo abaixo da tabela 5, onde se utiliza o valor atual dividido pelo valor anterior menos 1 multiplicado por 100. Vou demonstrar como é feito esse processo. Primeiro se utiliza-se, fazendo uma comparação, o valor da tensão atual, que foi de 190, dividido pelo valor de 195,96. Depois dessa divisão, subtrai-se menos 1 e depois se multiplica por 100, obtendo-se o valor de 3,03, e assim é feito consecutivamente para os demais valores da relação entre o tamanho dos elementos da malha de 20 mm para a malha automática, como é representado pelo V, entre aspas, 2-1, onde seu valor da variação máxima é encontrado pelo maior valor entre eles, a tabela 5 mostra as características das malhas e análise de convergência para se obter a variação máxima dentre elas. A variação máxima é obtida utilizando-se o equacionamento que está localizado logo abaixo da tabela 5, no qual a variação é igual ao valor atual dividido pelo valor anterior menos 1, depois multiplicado por 100 para se obter o valor em porcentagem. Esses valores são obtidos pela relação, dando um exemplo, utilizando-se o valor atual da malha gerada do tamanho de elemento de 20 mm, dividido pelo valor da tensão anterior, assim obtendo-se o valor de 3,03, que se encontra-se na primeira linha, na primeira coluna, e assim é feito consecutivamente para os demais valores para deformação e deslocamento. Assim, obtendo-se esses valores, faz uma comparação aonde observa-se que o maior valor é utilizado-se para a variação máxima. Com isso, também pode-se observar que o valor da última iteração da variação máxima foi 2,28, onde se encontra um valor menor do que 5%, que é o valor submetido a esse projeto, com base em projetos anteriores. Conclusão. Se subentende que na seção de compressão do demonstrador tecnológico, composto por 3 amplos de compressão, foi projetado para minimizar a perda da pressão total entre as consecutivas ondas de choque oblique-cinete. Também na seção de compressão, a carenagem foi posicionada de maneira a obter-se a condição de choque on-lead, o que garantiu o máximo aproveitamento da vazão massiva do ar comprimido e conduzido à câmara de combustão. O nível da temperatura do ar na entrada da câmara de combustão foi suficiente para aquecer o combustível hidrogênio injetado até a temperatura de autoignição. Portanto, o veículo escranjado dispensa o uso de ignitor na câmara de combustão.
Na avaliação da seção de expansão, o ângulo de expansão permitiu controlar a pressão do borde de fuga do veículo de maneira a obter-se a mesma condição de escoamento não perturbado na altitude de voo do veículo scramjet. Na análise estrutural, com a obtenção dos dados de tensão por meio da análise numérica, foi comparado os resultados computacionais com a tensão de escoamento dos materiais utilizados no modelo. Assim, subentende-se que o valor obtido da tensão máxima da estrutura é menor do que os limites de escoamento dos materiais estudados e, portanto, não ocorrerá efeito de plasticidade. Com isso, entende-se que a estrutura do veículo está um pouco subdimensionada. Trabalhos futuros. Os trabalhos futuros, utilizando-se os dados obtidos nesse trabalho de tensão, deformação e deslocamento, pode também ser feito análises térmicas e análises modal para determinar uma configuração melhorada da estrutura do veículo, assim diminuindo a sua sobrecarga. E também pode ser feito também análise nodal para ver os ligamentos das estruturas das peças. Obrigado a todos.